Quando você não consegue dizer não, você não está sendo gentil. Você está terceirizando a sua autoridade. E o mundo percebe. As pessoas percebem no jeito que você responde rápido demais, no tanto faz que você fala para evitar conflito, no sorriso educado que encobre um incômodo antigo. Aos poucos, você vira um homem disponível, mas não respeitado, presente, mas não considerado. E o pior, você mesmo começa a desconfiar da própria palavra, porque toda vez que você diz sim contra a sua vontade, uma parte da sua mente registra: eu me traí. Autoridade não é gritar, não é impor, não é ser duro por esporte. Autoridade é congruência. É você fazer o que diz, sustentar o que sente e não negociar a sua dignidade por aprovação momentânea. Hoje você vai recuperar isso em 3 passos simples. Simples, mas não fáceis, porque exigem o que a maioria evita: responsabilidade por si mesmo. Inscreva-se no canal diário de um estoico para fortalecer essa postura todos os dias. Comente: eu honro minha palavra. Se você está pronto para voltar a se respeitar. O primeiro passo é reconhecer a raiz do problema. A maioria dos sims que você dá não vem de generosidade, vem de medo. Medo de desagradar, medo de perder alguém, medo de parecer ruim, medo de ser mal interpretado. Só que existe uma ironia cruel nisso. Quanto mais você tenta ser aceito, menos você é levado a sério. Porque o respeito não nasce do quanto você se molda. Ele nasce do quanto você se mantém inteiro. Um homem que diz sim para tudo não é visto como um bom homem. Ele é visto como um homem sem direção. E direção é o que gera confiança. Quando você diz não com clareza, você comunica para o mundo: eu tenho critérios. Critérios são fronteiras. Fronteiras são identidade. Identidade é autoridade. Pensa numa cena simples. Um amigo pede um favor em cima da hora. Você já está exausto, com a cabeça cheia, com coisas pendentes. Mas você responde: claro, eu dou um jeito. Você passa a noite resolvendo o problema dele e no dia seguinte acorda ressentido. Repara nisso. O ressentimento é um alarme. Ele não está dizendo que o amigo é o vilão. Ele está dizendo que você ignorou a si mesmo. E quando você ignora a si mesmo repetidamente, você treina as pessoas a ignorarem também. Não porque elas sejam más, mas porque você ensinou sem palavras que a sua energia é um recurso sem dono, disponível ao primeiro que pedir. Autoridade começa quando você para de agir como se o seu tempo fosse um terreno público. Aqui entra a primeira curiosidade que muita gente confunde. Dizer não é rejeitar pessoas, é proteger prioridades. Você não precisa ser agressivo para ser firme. A firmeza madura não tem espetáculo, ela tem silêncio interno. Você sabe o que vale e por isso escolhe. O homem que vive tentando agradar está sempre em negociação com o mundo. O homem que tem autoridade está em compromisso consigo. E compromisso consigo não é egoísmo, é higiene emocional. É o equivalente mental de fechar a porta quando está frio. Você não está odiando o vento, você está cuidando da casa. O segundo passo é aprender a estrutura do não. Porque muita gente até tenta, mas se explica tanto que transforma o não em um talvez. O não, que recupera a autoridade, tem 3 elementos: clareza, brevidade e serenidade. Clareza, você não deixa margem. Brevidade, você não abre tribunal. Serenidade, você não pede desculpas por existir. Repara como alguns homens dizem não, como se estivessem cometendo um crime. Cara, eu tô sem tempo, desculpa mesmo, é que eu tenho muita coisa e também eu prometi para minha esposa e eu já tô atrasado e... Isso é um não com medo. E o mundo escuta o medo antes de escutar a palavra. Um não forte não é longo, ele é limpo. Eu não vou conseguir. Hoje não. Isso não funciona para mim. Eu entendo, mas não. E ponto. Se você precisa justificar, escolha uma justificativa simples e final.
Tenho um compromisso. Estou priorizando outra coisa. Não é algo que eu quero. O homem que se explica demais está tentando comprar permissão. Só que a sua vida não precisa de permissão. Ela precisa de direção. Agora, atenção. Serenidade não é frieza. Serenidade é estabilidade. Você pode dizer não com respeito e ainda assim ser inegociável. É como uma rocha no mar. As ondas batem, a rocha não discute com a água, ela só permanece. Quando você aprende a permanecer, o seu não começa a fazer algo dentro de você. Ele organiza o seu mundo interno. Porque toda vez que você sustenta um limite, você dá para si a mensagem mais importante que um homem pode ouvir de si mesmo: eu me protejo. E isso muda tudo. Muda sua postura, seu tom, seu olhar. Muda até o tipo de pessoa que se aproxima. Vamos para um cenário que pega muitos homens 30+, relacionamento. Às vezes você diz sim para coisas pequenas para evitar atrito, aceitar desrespeito disfarçado de brincadeira, engolir um comentário que te diminui, permitir invasões de privacidade, ceder em decisões importantes para manter a paz. Só que paz comprada com submissão vira guerra interna. Você fica calado por fora e barulhento por dentro. E aí, quando explode, explode feio. A autoridade evita explosões porque ela trabalha com limites pequenos, constantes, claros. Você não precisa esperar a falta de respeito virar um terremoto para colocar a primeira pedra de uma fronteira. Existe um tipo de homem que se orgulha de aguentar. Ele acha que maturidade é suportar tudo. Mas suportar tudo não é maturidade, é anestesia. Maturidade é escolher, é ter a coragem de perder o que não te honra. É entender que certas coisas custam caro demais, mesmo que sejam convenientes. Um não dito na hora certa evita meses de desgaste. Um não dito com calma evita anos de ressentimento. E o respeito que você ganha não é só do outro, é seu. No meio disso, vem uma armadilha: a culpa. Quando você começa a dizer não, você vai sentir culpa, principalmente se passou anos sendo o homem que resolve tudo. A culpa não é prova de que você está errado. A culpa é prova de que você está desaprendendo um padrão. É como começar a treinar depois de anos parado. Dói, mas é sinal de movimento. A pergunta não é: eu me sinto culpado? A pergunta é: eu estou sendo justo comigo? Porque existe uma diferença gigantesca entre ser generoso e ser explorado. Generosidade é uma escolha consciente. Exploração é uma escolha que você não percebe que fez. O terceiro passo é o mais decisivo: substituir o sim automático por um ritual de decisão. O homem com autoridade não responde no impulso. Ele responde no tempo certo. Isso não significa ser lento por insegurança. Significa ser sábio. Crie uma regra simples. Quando alguém pede algo que mexe com seu tempo, dinheiro, energia ou princípios, você não responde na hora. Você diz: vou pensar e te retorno. Isso parece pequeno, mas é uma revolução, porque você tira a emoção imediata da mesa. Você sai da pressão social, você volta para o seu eixo, e no seu eixo você decide melhor. Nesse ritual, faça 3 perguntas internas antes de responder. Eu quero de verdade? Eu posso sem me trair? Isso se alinha com o homem que eu estou construindo? Se uma dessas respostas for não, então o seu não para o outro vira um sim para você. E é assim que a autoridade volta. Você passa a agir como alguém que tem um projeto de vida, não como alguém que reage ao mundo. Agora, um detalhe que separa o homem firme do homem rígido: você não precisa transformar o não em guerra. Alguns homens, quando descobrem o não, começam a usar como arma, como vingança, como prova de masculinidade. Isso é imaturidade disfarçada de força. A verdadeira força não precisa humilhar ninguém para existir. Você pode recusar e ainda assim ser humano.
você pode dizer não e ainda assim desejar bem. Você pode colocar limites sem virar uma muralha, porque autoridade não é isolamento, é seleção. Você escolhe onde coloca a sua presença, você escolhe onde coloca a sua energia, você escolhe o que merece o seu melhor. Pensa em outra imagem. Sua atenção é como água. Se você derrama em qualquer lugar, vira poça, evapora, some. Se você canaliza, vira rio. E um rio, quando encontra uma pedra, não precisa pedir desculpas por ser rio. Ele contorna, segue, mantém o curso. O não é a pedra bem colocada, que faz a água da sua vida parar de se espalhar em desperdício. E quando sua energia para de vazar, você começa a ficar mais calmo, mais organizado, mais respeitado, mais desejado, inclusive, porque presença masculina de verdade tem densidade, e densidade só existe quando há limites. Se isso fez sentido para você, deixe seu like para fortalecer essa mensagem. Agora, vamos colocar tudo no chão da vida, sem filosofia demais. Se um colega de trabalho te empurra tarefas que não são suas, você pode dizer: eu não vou conseguir pegar isso agora, tenho outras prioridades. Se alguém te chama em cima da hora para um rolê que te tira do seu descanso e da sua disciplina, você pode dizer: hoje não, vou ficar na minha. Se uma mulher testa seus limites com provocação, indiferença ou exigências desalinhadas, você pode responder com calma: eu gosto de você, mas isso não funciona para mim. Repara como é simples e, ao mesmo tempo, como é raro, porque a maioria tenta vencer o mundo no argumento. Só que você não precisa vencer discussões, você precisa vencer a si mesmo. Precisa vencer o hábito de pedir licença para existir. E aqui vai uma verdade dura e libertadora. Algumas pessoas vão se afastar quando você começar a dizer não. Isso não é uma tragédia, é um filtro. Quem só gostava de você pelo que conseguia de você, vai sentir falta do antigo você. E vai tentar te culpar, te chamar de egoísta, dizer que você mudou. Sim, você mudou, você evoluiu, você deixou de ser um homem que se abandona. E isso incomoda quem se alimentava do seu abandono. Ao mesmo tempo, outras pessoas vão se aproximar com mais respeito, porque homens e mulheres saudáveis confiam em quem tem limites. Limites mostram que você é previsível no melhor sentido. Você tem consistência, e consistência é uma das formas mais fortes de segurança emocional. Não existe atração verdadeira por um homem que se curva a qualquer vento. Existe facilidade, existe conveniência, mas atração madura exige firmeza. E firmeza não é dureza, é alinhamento. Talvez você esteja pensando: mas e se eu perder oportunidades? A resposta é: você vai perder algumas, sim. O homem que diz não perde coisas, mas ele perde o que não serve e ganha o que sustenta. O homem que diz sim para tudo ganha acesso, mas perde a alma. E no longo prazo, não existe sucesso que compense um homem que não se respeita. Porque você pode ter dinheiro, pode ter status, pode ter gente por perto, mas se você não consegue sustentar a própria palavra, você vive como um estrangeiro dentro de si. Treine isso de forma progressiva. Comece pequeno, diga não para o que é claramente desnecessário. Diga não para o que atrapalha seu sono, sua saúde, sua disciplina. Diga não para conversas que te drenam. Diga não para a procrastinação disfarçada de só mais um vídeo, só mais um drink, só mais um rolê. Porque o não que você pratica no cotidiano fortalece o não que você vai precisar dizer nas decisões grandes. A autoridade não aparece do nada quando a vida aperta. Ela é construída nos detalhes. Um homem não se torna firme no dia do teste. Ele revela a firmeza que treinou quando ninguém estava olhando. E se você quiser um ponto de referência para checar se seu não está correto, use um critério simples. Depois de dizer não, você se sente mais leve por dentro? Se você sente paz, mesmo com um pouco de desconforto, é sinal de alinhamento. Se você sente medo e arrependimento imediato,
Talvez você tenha dito não por impulso, por orgulho. Autoridade não é reatividade. Por isso o ritual de decisão é tão poderoso. Ele impede que você use limites como arma e te ajuda a usar limites como direção. No final, o não é uma forma de verdade. E a verdade é a base da sua masculinidade madura. Não a masculinidade de performance, de parecer forte, de disputar poder, mas a masculinidade de presença. Um homem que sabe quem é, sabe o que aceita, sabe o que não aceita e sabe que não precisa convencer ninguém disso. Ele vive, ele sustenta, ele escolhe. Você não precisa transformar sua vida em um campo de batalha para recuperar a autoridade. Você só precisa parar de se trair em silêncio. Você só precisa voltar para casa, para dentro. Porque quando você diz não para o que te diminui, você diz sim para o homem que você está construindo. E esse homem não é perfeito, mas é coerente. Ele aprende com os próprios erros, ajusta o curso e continua caminhando com a cabeça erguida. Ele não busca controlar o mundo, ele busca governar a si mesmo. E esse é o tipo de autoridade que ninguém consegue tirar. Comente: eu escolho com clareza para afirmar sua autoridade a partir de hoje. Inscreva-se no canal Diário de um Estoico e continue fortalecendo essa postura, um dia de cada vez. Curta o vídeo se você está comprometido com a sua evolução. Se quer aprofundar seu controle emocional e entender mais sobre respeito nos relacionamentos, assista a esses outros vídeos do canal.